A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo à nossa terceira aula de Bibliologia. Na aula de hoje você vai aprender sobre o cânon das Sagradas Escrituras e você vai aprender também sobre os livros apócrifos. Você deve estar se perguntando o que é cânon. Cânon é uma palavra grega que significa vara reta de medir. No sentido religioso, ela significa como aquilo que serve de norma. A Bíblia, como cânon sagrado, é a nossa norma de fé e de prática de vida. O cânon do Antigo Testamento ele ficou completo por volta do ano 445 a.C., no tempo de Esdras. A divisão do cânon hebraico ela é diferente das divisões do nosso cânon. Por exemplo, a nossa Bíblia, a divisão da nossa Bíblia, ela apresenta no Antigo Testamento 39 livros. A divisão do cânon hebraico, ele apresenta no Antigo Testamento 24 livros. Mas que diferença é essa? Eu vou te explicar. Os livros são os mesmos, porém, os judeus contam os dois livros de Reis como se fossem um livro só, os dois livros de Crônicas como se fossem um livro só, os dois livros de Samuel como se fossem um livro só, o livro de Esdras e Neemias para os judeus é um livro só. Eles juntam esses dois livros e veem ele como um livro só. E os profetas menores, eles juntam todos os profetas menores e formam um livro só. Por isso o cânon dos hebreus, o cânon hebraico, é diferente do cânon da nossa Bíblia. Porém os livros são os mesmos. O cânon do Antigo Testamento nosso, ele é composto por 39 livros. E dividido da seguinte maneira. Lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco ou Torá. Alguns chamam de Torá, outros chamam de Pentateuco, outros chamam de Lei. Foram os livros escritos por Moisés. Livros históricos, profetas menores, profetas maiores e livros poéticos. Então esse é o cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento ele foi fechado pelos judeus na tradução da Septuaginta. Porém, no ano 250 a.C., Ptolomeu Filadélfio, o rei do Egito, ele ordenou que a Septuaginta ela fosse traduzida. Então a Septuaginta, como nós sabemos, ela foi a primeira tradução bíblica, a primeira tradução do Antigo Testamento, que foi do hebraico para o grego. Mas no ano 250, Ptolomeu Filadélfio, ele pediu outra tradução, ele pediu que a Septuaginta agora ela fosse traduzida do grego para outras línguas. E acredita-se que foi nessa tradução feita da Septuaginta, que foi inserido os livros apócrifos. O que é livro apócrifo? O que significa livro apócrifo? Por que existe uma diferença na Bíblia do católico para a Bíblia do protestante? Qual é essa diferença? Essa diferença é justamente os livros apócrifos. Você deve estar se perguntando, mas o que é livro apócrifo? Livro apócrifo significa espúrio. Significa aquilo que não é verdadeiro. Significa aquilo que é falso. Então isso é o significado da palavra apócrifo. Em 397, no Concílio de Cartago, a Igreja Católica ela aceitou que a leitura desses livros que esses livros eles eram bons para a leitura. No ano de 1548, no Concílio de Trento, a Igreja Católica aceitou esses livros no seu Antigo Testamento. Por isso, existe essa divergência de 7 livros do Antigo Testamento da Bíblia da Igreja Católica para a Bíblia do Protestantismo.
por que nós, os protestantes, não aceitamos esses livros? Primeiro, o Antigo Testamento ele é de autoria dos judeus. Os judeus fecharam o cano do Antigo Testamento, e quando eles fecharam o cano do Antigo Testamento, eles não aceitaram e não colocaram esses livros. Segundo, esses livros eles contêm doutrinas que confrontam a Bíblia como um todo. Esses livros contêm ensinamentos heréticos que vão contra todo o resto da Bíblia. E um desses livros, que é o 1ª e 2ª Macabeus, ele foi escrito num período considerado período interbíblico, que foram os 400 anos antes do nascimento de Cristo, em que Deus não falou com o povo. Foi a época que foi escrito o livro dos Macabeus. Que livros são esses? Eu vou te citar os livros. É o livro de Tobias, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Judite, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus. Além da inclusão de 2 histórias no livro de Daniel, que é a história de Susana e a história de Bel e o dragão. Agora, o porquê que nós não aceitamos esses livros? Primeiro, o livro de Tobias, ele ensina superstições. E ele fala de um anjo que enganou a Tobias e ensinou a Tobias a mentir. Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. E todo aquele que mente é filho do diabo. Então, em nenhum momento, Deus ia usar um dos seus anjos, que são os nossos conservos, para ensinar o homem a mentir. Segundo, o livro de Baruque, ele ensina a intercessão pelos mortos. Ele ensina que nós devemos orar pelos mortos. Nós sabemos que ao homem está destinado a viver uma só vez. Quando vem a morte, chega a hora do juízo. Ou ele vai para o Hades, ficar ardendo em chamas, a sua alma ficar ardendo em chamas até o dia do juízo, ou ele vai para o céu. O livro de Eclesiástico ensina o trato cruel aos escravos, incentiva o ódio aos samaritanos e ensina a justificação pelas obras. Esse livro está ensinando que nós somos justificados pelo aquilo que nós fazemos. Ele está ignorando o sacrifício de Cristo. Ele está deixando o sacrifício de Cristo vago, ensinando que somos justificados pelas obras e não pelo sacrifício de Cristo. 1ª e 2ª Macabeus foi um livro que foi escrito no período interbíblico. E esse livro também ensina a oração pelos mortos, ensina o culto aos mortos. E o próprio autor de Macabeus, ele se julga, ele fala assim, que esse livro, que ele não estava inspirado quando escreveu o livro. As adições da história de Daniel vai falar sobre a necessidade da idolatria. Então, por que eu estou te apresentando isso? Eu estou te mostrando isso para você, para provar para você que esses livros são realmente apócrifos, que esses livros eles não são puros, que esses livros são livros mentirosos, que não são inspirados por Deus. Pode ser que esses livros até ajudem a entender um pouco mais da história do povo de Israel, mas ele não deve ser lido como palavra de Deus, ele deve ser lido como um livro comum, um livro natural de história, um livro natural de conhecimentos gerais. O cânon do Novo Testamento, ele foi fechado no Concílio de Hipona, em 393 depois de Cristo, e no Concílio de Trento em 397 depois de Cristo. Ele foi fechado com os mesmos 27 livros atuais. Ou seja, todos esses 27 livros que nós conhecemos hoje foi os livros que os pais da igreja, os livros que eles fecharam o Novo Testamento. E não existe divergência de livros da igreja, da Bíblia protestante para a Bíblia da Igreja Católica no Novo Testamento. Que livros são esses?
são, primeiro, os evangelhos, ou os livros biográficos, que são os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos ou livros biográficos, porque neles estão inseridos a biografia de Cristo, a história da vida de Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico do Novo Testamento. Os livros, os epistolares, que são as epístolas paulinas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, Efésios, Colossenses, Filemão, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Essas são as epístolas paulinas. São chamados de epístolas paulinas porque teve o apóstolo Paulo como seu autor, como aquele que ditou para outros escreverem. Ou seja, são as epístolas que saíram de Paulo. Temos a epístola aos Hebreus, que alguns cristãos atribuem essa epístola a Paulo. Outros falam que foi Apolo. Enfim, o autor aos Hebreus é um autor anônimo. Então não sabemos ao certo quem foi o autor da epístola aos Hebreus. Temos as epístolas universais, que são Tiago, Judas, 1ª e 2ª Pedro e 1ª, 2ª e 3ª João. Essas são as epístolas universais. E o livro da revelação, que é o livro de Apocalipse. Nós estamos quase encerrando a matéria de bibliologia e eu quero falar agora sobre o tema central da Bíblia. Qual é o tema central da Bíblia? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela gira em torno de um só tema: Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eu vou te provar para você. No livro de Gênesis, ele é revelado, ele aparece como a semente da mulher. No livro de Êxodo, ele aparece como o Cordeiro Pascual. No livro de Números, ele aparece como a rocha ferida. No livro de Deuteronômio, ele é o verdadeiro profeta. No livro de Josué, ele é o capitão da nossa salvação. No livro de Juízes, ele é o nosso libertador. No livro de Ruth, ele é o parente resgatador. No livro de 1ª e 2ª Samuel, ele é o rei esperado. No livro de 1ª e 2ª Reis, ele é o rei prometido. No livro de 1ª e 2ª Crônicas, ele é o descendente de Davi. No livro de Esdras, ele é o ensinador divino. No livro de Neemias, ele é o reconstrutor. No livro de Esther, ele aparece como a providência divina. No livro de Jó, ele é o redentor que vive. No livro de Salmos, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. No livro de Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. No livro de Eclesiastes, ele é o pregador perfeito. No livro de Cantares, ele é o nosso amado. No livro de Isaías, ele é o servo do Senhor. No livro de Jeremias, ele é o Senhor dos exércitos. No livro de Lamentações, ele é o Consolador de Israel. No livro de Ezequiel, ele é o Senhor que reinará. No livro de Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. No livro de Joel, ele é o juiz das nações. No livro de Amós, ele é o Deus do fogo. No livro de Obadias, ele é o Salvador. No livro de Jonas, ele é a salvação do Senhor. No livro de Miqueias, ele é o ajuntador de Israel. No livro de Naum, ele é o cavaleiro da espada flamejante. No livro de Abacuque, ele é o puro de olhos. No livro de Sofonias, ele é o pastor de Israel. No livro de Ageu, ele é o que faz os céus e a terra tremer. No livro de Zacarias, ele é o renovo. No livro de Malaquias, ele é o Deus imutável. No livro de Mateus, ele aparece como rei e como Messias. No livro de Marcos, ele aparece como servo de Deus. No livro de Lucas, ele aparece como filho do homem. No livro de João, ele aparece como verbo de Deus. No livro de Atos, ele aparece como Cristo ressurreto. No livro de Romanos, ele é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, ele é o Cristo crucificado. Em 2 Coríntios, ele é a imagem de Deus. Em Gálatas, ele é o Cristo que liberta. Em Efésios, ele é a cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é o que vive. Em Colossenses, ele é o homem perfeito. Em 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele é o Senhor que virá. Em 1 Timóteo, ele é a nossa esperança. Em 2 Timóteo, é o nosso general. Em Tito, ele é o nosso salvador. Em Filemão, ele é o doador do bem.
Em Hebreus ele é o sacerdote eterno, em Tiago o legislador, em 1 Pedro ele é rei, em 2 Pedro é o nosso Senhor, em 1 João ele é o Cristo, em 2 João ele é o Filho do Pai, em 3 João ele é o dominador em Senhor, em Apocalipse ele é o primeiro e o último, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o leão da tribo de Judá, ele é aquele que virá buscar a sua igreja no arrebatamento, ele é aquele que virá para a batalha do Armagedon com a sua igreja, marchando em cima dos seus cavalos, na sua coxa, no manto sobre a sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em toda a Bíblia, Jesus Cristo é o tema central dela. Em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Não existe outro assunto na Bíblia Sagrada a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia gira em torno da promessa, em torno do nascimento, em torno da expiação, da obra expiatória, em torno da promessa da vinda, em torno de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Esse é o tema central da Bíblia Sagrada. Então nessa aula você aprendeu sobre o cânon do Antigo Testamento, sobre a inserção dos livros apócrifos no Antigo Testamento, sobre o cânon do Novo Testamento e sobre o tema central da Bíblia Sagrada. Assine o nosso canal, curta os nossos vídeos, comente os nossos vídeos, compartilhe, e que essa palavra ela entre no seu coração e que a partir de hoje você possa conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida.